E a nova variante P1 do coronavírus foi encontrada por pesquisadores em 91% das amostras que tiveram o seu código genético sequenciado em janeiro, aqui no Amazonas. Para especialistas, essa pode ser uma das razões para o aumento de casos de Covid-19. É sobre esse assunto que agora a gente vai conversar com o pesquisador da Fiocruz, Amazônia, Felipe Naveca. Bom dia, pesquisador Felipe Naveca. Como vai o senhor? Olá, muito bom dia a todos. Estou bem. Muito obrigado pelo convite. A gente o agradece. Muito obrigado por dispensar um pouco do tempo do senhor para conversar conosco num assunto que também é importante. A gente vê o senhor dando entrevistas nacionalmente, falando também sobre isso. Agora, pesquisador, essa mutação do vírus, se é que essa é a palavra correta, e de fato aconteceu aqui no Amazonas? Sim, os dados que nós temos apontam o que aconteceu aqui no Amazonas no período entre o final de novembro até meados de dezembro. Isso foi bastante surpreendente, uma vez que todos os genomas sequenciados até novembro não tinham sinal de uma variação tão grande, e quando ela foi detectada, ela já era essa variante com muitas mutações, incluindo as mutações na proteína spike, são a proteína que faz a ligação com a célula. Então, isso chamou muita atenção e mostrou uma aceleração da evolução do vírus. Bem, uma pessoa infectada foi quem espalhou esse vírus pelo nosso estado? O mais provável é que isso tenha ocorrido em alguma pessoa que teve a infecção prolongada, seja por uma deficiência do sistema imunológico ou alguma outra doença de base. Isso é um fenômeno que já aconteceu outras vezes na literatura, e normalmente pessoas que ficam muito tempo com o vírus no organismo podem acelerar esse processo de evolução. A gente não consegue, é muito difícil conseguir identificar onde isso ocorreu exatamente, mas é o mais provável que tenha acontecido. Bem, os municípios aqui do nosso estado, do Amazonas, já registram casos dessa variante? Sim, além de Manaus, nós identificamos em outros 8 municípios do Amazonas, mesmo com poucas amostras sendo testadas de cada município. A gente tem o problema da questão logística, dessas amostras conseguirem chegar até Manaus, mas isso também é outro fato importante, né? Já temos pelo menos mais, além de Manaus, mais 8 municípios com casos positivos. O que seria, na realidade, aí aproveitando o seu conhecimento, essa variante P1? A variante P1, ela é a terceira variante considerada pela OMS como variante de preocupação ou variante que nós temos que ter mais atenção. Existem centenas de variantes já conhecidas no mundo, mas poucas têm essa característica, né? Então são somente essas três. A primeira foi a variante que foi encontrada no Reino Unido, depois a variante encontrada na África do Sul e agora essa encontrada no Brasil, porque as três carregam essas mutações em regiões muito importantes do vírus e foram associadas a um aumento de casos nas regiões onde foram encontrados. Então, por conta disso, essas variantes elas têm essa classificação separada como as três mais importantes no momento. Bem, e existem outras? Existem outras. A grande maioria delas não tem grande diferença do vírus original, né? Nós temos, por exemplo, no Amazonas, 18 linhagens identificadas, só que dessas 18, três foram as que circularam mais, né? A linhagem 195, a linhagem 28 e agora a linhagem P1. Pesquisador, por que se fala P1, hein? Existe um sistema de classificação que foi elaborado por um grupo de pesquisadores do Reino Unido. Eles fizeram essa proposta, isso tenha sido aceito mundialmente, e inicialmente se chamava, o sistema era só A e B, então era A.1, ponto 2, aí B.1, ponto 2 e assim sucessivamente. À medida que foram aparecendo outras variantes com mais destaque, elas começaram a receber também outras letras. Então, isso foi um critério adotado por esse grupo que faz a curadoria dos dados. Com base assim nos boletins funerários, é possível a gente afirmar que em janeiro, agora de 2021,
2.522 pessoas morreram de Covid-19 no Amazonas. E também em janeiro foram 5.018 novas internações por Covid. Essa mutação é mais perigosa? Nós estamos justamente nesse momento fazendo alguns experimentos para poder ter certeza dessa questão, se ela é mais perigosa ou não. Os resultados até agora apontam para que ela é realmente mais transmissível, baseado no que a gente sabe das variantes do Reino Unido e da África do Sul, que tem mais de 2 meses que estão sendo estudadas, então estão mais avançados os estudos com elas, e também por conta das mutações que elas têm em comum com a mutação agora que foi recentemente encontrada, mas também com esse expressivo aumento de casos, né? A gente passa de 0 em novembro para 51% das amostras sequenciadas em dezembro e depois 91% em janeiro. Então, por conta disso, a gente acredita sim que ela é mais transmissível, mas mais perigosa. Os dados ainda estão sendo analisados. Agora, pesquisador, e quanto aos sintomas, eles são diferentes, se modificam também? Esse é o ponto que nós estamos tentando esclarecer, porque nós temos tido relatos diferentes de alguns colegas médicos. Alguns apontam que sim, que observam alguns sintomas diferentes, alguns sintomas mais relacionados até com o quadro gastroentérico, e outros acham que não. Então, para poder não ter um viés de seleção de amostras, a gente tem que aumentar esse número de dados. Nós estamos com uma equipe da OPAS e do Ministério da Saúde ajudando a Fundação de Vigilância em Saúde para rever todos os casos confirmados e assim a gente poder ter certeza disso, porque a gente precisa aumentar o número para aplicar alguns testes estatísticos e aí ter certeza dessa associação ou não. Pelos números de ontem, divulgados pelo governo através da FVS, 8.266 óbitos foram confirmados, 61 apenas nas 24 horas. Já temos 227.654 pessoas que se recuperaram e 268.717 com casos confirmados. Aí eu pergunto ao senhor, que é um dos pesquisadores e de linha de frente também. Alguns outros pesquisadores afirmam que há riscos de Manaus se tornar o epicentro mundial da pandemia. O senhor concorda? Olha, todas as cidades onde você tem um grande número de casos e surge uma mutação como essa, existe esse risco. Por exemplo, a variante B.1.1.7, que é a variante que foi descoberta no Reino Unido, também já foi encontrada no Brasil. Então, esse risco sempre vai existir conforme nós tivermos um grande número de casos. Inclusive, não dá para saber agora se a variante descoberta no Amazonas já não está espalhada em outros estados do Brasil. O alerta foi dado justamente para as vigilâncias aumentarem as análises das amostras no sentido de encontrar essa variante. Então, a gente já pode até ter ela espalhada em outros lugares, usando o exemplo, por exemplo, do que aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra tem o maior sistema de vigilância genômica do mundo, sequencia milhares de vezes mais do que a gente consegue fazer no Brasil, e mesmo assim, quando eles encontraram a variante deles de maior importância, ela já estava espalhada no país inteiro. Então, isso não me surpreenderia se nos próximos dias a variante amazônica fosse encontrada em outros estados já em transmissão local. E a população? Qual é a orientação? Continua valendo aquela orientação do ficar em casa, de ter os cuidados com os protocolos de limpeza também? Ou mais que isso? Não, esses cuidados são fundamentais nesse momento. Nós mal começamos com a vacinação, né? Então, isso é extremamente importante agora, ainda mais nesse cenário com essa nova variante. Então, tudo indica que essa variante surgiu por conta disso, né? Surgiu a partir do descontrole na circulação do vírus. E esse período, né, pós-festas do final do ano foi um período também que a gente sabia que seria um estresse para o sistema de saúde, além do inverno amazônico que nós estamos vivendo. Então, foram uma série de fatores que contribuíram juntamente com o surgimento dessa variante que fizeram essa explosão de casos. Então, mais do que nunca, a gente precisa dessa ajuda agora. Pois é, o senhor falou do inverno amazônico, então esse período chuvoso que a gente vive, ele colabora com o aumento de casos, os vírus? Dos vírus respiratórios, a Fundação de Vigilância em Saúde tem uma série histórica sobre isso, né, que mostra que nesse período, a partir da segunda quinzena de novembro,
há um aumento de todos os casos de vírus respiratórios, aí eu estou falando de um período mesmo antes de Covid, de vírus influenza, do vírus sincicial respiratório, por exemplo. Existe um aumento nesse período, então nós, do sistema de vigilância, já prevíamos que isso fosse acontecer, só que nós tivemos esses fatores todos. Então, nós já tínhamos um aumento de casos discreto, mas que existia de setembro a outubro. Tivemos o inverno amazônico, tivemos o final de ano com uma diminuição muito grande do distanciamento social e o surgimento dessa nova variante. Então, foram fatores que levaram à situação que nós estamos nesse momento. Pois é, que situação. Puxa, a gente gostaria de anunciar aqui que o número de mortos diminuiu e parou, o de infectados também, mas não é isso que a gente está vendo, né? Puxa vida. A vacina que começou, as doses ainda não são para todos. Ajudará, pesquisador? Não, certamente ajudará. A gente acredita que as vacinas, sim, serão um fator muito importante para isso, mas o ponto é que nós não temos, a curto prazo, uma perspectiva de uma vacinação de grande parcela da população, né? Então, esse é um outro ponto muito importante e por isso que a gente ainda precisa muito das medidas de controle. Mesmo após um número razoável de pessoas vacinadas, também ainda vamos ter que manter por algum tempo as medidas de cuidados pessoais, porque a gente ainda vai ter uma parcela da população não vacinada. Então, até nós conseguimos uma parcela muito grande da população vacinada, a gente ainda vai ter que conviver com essas medidas. Bem, aproveitando o senhor também ainda, a gente viu em alguns outros estados que quem tomou aquela vacinação furando a fila não tomaria a segunda dose. Essa pessoa, portanto, não vai ficar imunizada? Os estudos apontam que a imunização é mais segura após a segunda dose. Até pode existir na primeira, mas ela não foi o que os estudos mostraram em termos de uma maior confiança. Então, essa está sendo uma atitude meio até de punição, né, dessas pessoas que fizeram e que tiveram essa atitude de furar a fila, e realmente elas não estarão protegidas do jeito que os estudos apontaram.